Bom, pessoal, quero falar com vocês hoje sobre a mudança de treinador do Vasco. E o Ramon foi a vítima da vez. É lamentável o que aconteceu, porque ele vinha fazendo uma grande campanha no time do Vasco, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Vasco não tem um time muito forte, um elenco muito forte, tem até um time bom, mas não tem um elenco muito forte. Muito se falava que o Vasco não aguentaria a longa caminhada do Brasileirão, que exige elenco forte, exige bastante investimento dos clubes. O Vasco não tinha esse investimento e até o próprio Ramon era um treinador que estava dentro do orçamento do Vasco. Agora eu também queria dizer que não somente o Vasco ou o Ramon passou por esse tipo de problema. No São Paulo a mesma coisa em relação ao Diniz, a luta é muito grande, né, para o Diniz permanecer, a pressão é muito grande, os diretores estão segurando a todo custo. A mesma coisa acontece no Corinthians com o Coelho, que não deve ficar, mas o que acontece? Esses dois clubes, diferentemente do Vasco, têm uma eleição agora no final do ano e qualquer mudança pode mexer, né, com o time, pode mexer com a estrutura do clube, porque com a chegada de um novo presidente, se algum treinador aceitar trabalhar por 2 meses, pode ser que no final do ano seja trocado também. Então é uma situação muito diferente da do Vasco, onde o Ramon, que tinha começado muito bem, conhece muito bem o elenco do Vasco, conhece a vida do Vasco, acabou, no meu modo de ver, sendo injustiçado, foi demitido, para muitos injustamente também, e alguns jogadores até do Vasco se viraram contra a diretoria em relação a essa demissão. É um problema crônico do futebol brasileiro, a gente não pode mais conviver com isso. É claro que a gente fala há anos e não muda, mas tem que chegar ao exato momento onde haverá de ter um contrato de no mínimo 6 meses, 2 treinadores por ano em cada clube, sabe, para que não haja essa coisa de, por exemplo, um treinador se sujeitar a trabalhar dentro de um ano em 4 ou 5 clubes. Eu acho isso até muito ruim para a carreira do treinador, mas vamos esperar que essa coisa mude, porque está ficando feio demais, né? Treinadores que são demitidos por via rede social, treinador que é demitido por telefone, quer dizer, tudo aquilo que é combinado tem que ser feito no tete-a-tete, no olho a olho, no frente a frente. E com o Ramon, realmente foi uma coisa muito triste de se ver, porque ele fazia um grande trabalho. É claro que caiu nas últimas rodadas, o Vasco vinha perdendo, o Cano deixou de fazer gols, alguns jogadores do Vasco caíram muito de rendimento, isso fez com que grande parte da imprensa e uma pequena parte dos torcedores do Vasco, acredito eu, tenham feito essa pressão para o Ramon sair. Mas o Ramon, até onde ele pôde levar o time do Vasco, ele levou, e hoje o Vasco está mais ou menos ali na situação que a maioria, até o próprio vascaíno, esperava no começo do campeonato. Passado 3, 4 rodadas, o vascaíno começou a sonhar, mas não é por culpa exclusiva do Ramon que o Vasco chegou a essa situação. Falta elenco, falta jogadores de nível, mas o Ramon não merecia ter saído. Essa é a grande verdade. Um grande problema no Brasil que precisa acabar de vez. Passou da hora, está na hora, chega. Agora eu quero passar a bola para o meu amigo Sérgio Colonese. Colonese, mata no peito e sai para o jogo. Obrigado, Vitor Hugo. Vou matar no peito e sair para o jogo. Dia 10 de outubro, nossos ouvintes do canal Nações da Bola. Então eu queria falar uma coisinha para vocês, e queria falar um meu recado hoje é diretamente essa grande e enorme torcida corintiana. Até quando o Corinthians vai viver sem planejamento? Até quando o grupo do Andrés, que teve algumas coisas boas, que a primeira coisa, a grande coisa que o Andrés fez foi a mudança do estatuto, a não reeleição, mas o continuismo está acabando com o Corinthians. Será que o Corinthians quer chegar, como foi em 2007, para a segunda divisão? Está caminhando a passos largos para repetir o efeito negativo que foi a ida para a segunda divisão em 2007. Um time que não tem planejamento, um time que tem um excesso de jogadores medianos, jogadores sem a cara do Corinthians, sem a vibração do Corinthians, jogadores que não acrescentam, jogadores que não somam, jogadores que dividem. Afora tudo isso, o Corinthians é um clube envolvido numa dívida que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe quanto é. Ninguém sabe como pagar.
não tem planejamento. Fez um estádio que levou para uma dívida impagável, para processos complicados. A relação, estamos a menos de um mês e meio da eleição, não tem um candidato, não tem um candidato de favorito na eleição. A situação e a oposição se confundem. Como é que pode? Foi noticiado hoje por um grande veículo de comunicação do Brasil que o Corinthians deve 12 milhões para o Fernando Garcia, filho de Damião Garcia, que é um dos candidatos à eleição do Corinthians. Fernando Garcia, empresário de futebol. Como é que é essa relação? Alguém precisa explicar. Alguém da torcida da diretoria do Corinthians precisa explicar de uma maneira transparente, de uma maneira que deixe as coisas bem claras. Volto a dizer, o Corinthians está caminhando a passos largos para ir para a segunda divisão. Como é que pode até agora, depois da saída do Thiago Nunes, que foi uma aposta no primeiro instante inteligente, mas que não foi dado respaldo nenhum para ele, até agora o Corinthians não achou um técnico. Por quê? Está perto de uma eleição, as forças não estão preocupadas com o Corinthians, estão preocupadas com o seu individual. Não seria muito mais lógico os candidatos a presidente do Corinthians sentarem e ver um treinador para o bem maior do Corinthians? Por quê? Você tem que ter um contrato, você faz um contrato. Se a gestão do Andrés, se o grupo do Andrés perder, o outro vai querer, mas ele tem um contrato, tem uma multa contratual. Isso ninguém está pensando no Corinthians. E o Corinthians está se afundando. O Corinthians está indo para a segunda divisão. Precisa se mexer, precisa ter atitude, precisa ter muita atitude. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês, tá?